No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas será que entendemos a profundidade desse ato? Gênesis não é apenas uma narrativa antiga, mas o fundamento da nossa fé, o começo de tudo. Hoje, vamos explorar as camadas ocultas e o propósito divino por trás de cada detalhe. Prepare-se para enxergar o Gênesis com novos olhos, revelando o plano soberano de Deus de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. Eu sou o Fagner e esse é o canal Palavra Onipresente. Quando lemos as primeiras palavras da Bíblia, no princípio, Deus criou o céu e a terra, somos apresentados ao ponto de partida de tudo. Parece simples, não é? Mas será que já paramos para pensar na profundidade dessa frase? Não é apenas uma narrativa sobre o surgimento do universo, mas uma declaração de poder absoluto. Deus, o Criador de todas as coisas, trouxe à existência o que antes não existia. Ele transformou o vazio em algo repleto de propósito. Você já parou para pensar no que significa Deus criar o céu e a terra? Às vezes nós lemos isso tão rápido que esquecemos a grandiosidade desse ato. Deus não precisou de materiais, de ferramentas, nem de um plano elaborado como nós precisaríamos para construir algo. Ele apenas falou, e tudo passou a existir. Isso é incrível. Quando eu penso nisso, fico maravilhado. Como cristão, essa verdade me dá uma sensação de segurança. O mesmo Deus que criou tudo isso, cada estrela, cada montanha, cada gota d'água, é o mesmo Deus que está conosco, que nos conhece pelo nome. Você consegue sentir isso? A imensidão desse poder e ainda assim o cuidado pessoal que Ele tem com cada um de nós. Eu vejo o ato de criação de Deus como o primeiro grande sinal de que nada está fora de seu controle. Se Ele pode formar o universo do nada, imagine o que Ele pode fazer em nossas vidas. Às vezes, passamos por momentos de caos, de escuridão, e esquecemos que o Deus que trouxe luz ao mundo pode trazer luz também para nossos problemas. E ao criar o céu e a terra, Deus não estava apenas fazendo algo bonito. Ele estava estabelecendo um fundamento, uma base sólida para tudo o que viria depois. O Gênesis nos mostra que Deus tem um propósito em cada detalhe da criação. Tudo o que Ele faz tem uma razão, uma ordem, e isso inclui nossas vidas. Não somos acasos no universo, assim como a criação também não foi. Depois que Deus criou os céus e a terra, a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E então algo incrível aconteceu. Deus disse, haja luz, e houve luz. Em um instante, as trevas foram separadas da luz. Parece um simples ato de criação, mas isso vai muito além do que podemos perceber à primeira vista. Você já parou para pensar por que Deus fez essa separação logo no início? Ele não precisava começar dessa forma, mas escolheu separar a luz das trevas. Será que isso tem algo a nos ensinar? Às vezes, a gente olha para esses versículos como apenas um registro histórico. Mas e se Deus estivesse mostrando, desde o princípio, uma lição espiritual para nós? Eu vejo essa separação entre luz e trevas como uma metáfora poderosa para nossa própria vida. A cada dia, enfrentamos a escolha entre a luz e as trevas, entre o que é bom e o que é mal, o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta dele. Assim como Deus separou a luz das trevas no início do mundo, Ele nos chama a fazer o mesmo em nossos corações. E você? Como tem lidado com essas escolhas? Eu sei, a vida é cheia de momentos em que parece que estamos cercados por escuridão, incertezas e dúvidas. Mas Deus não nos deixa sozinhos nesse processo. A mesma voz que disse, haja luz, é a que fala em nossos corações, nos guiando para longe das trevas e nos trazendo para a luz de Deus. Para mim, a luz que Deus criou é um lembrete de que Ele não deseja que vivamos em confusão, em sombras, mas em clareza, em verdade. Ele quer que vejamos a vida com os olhos da fé, enxergando o propósito dele em todas as coisas. E quando caminhamos na luz, nossa vida começa a refletir o que há de melhor, a própria glória de Deus. Esse momento de separação entre a luz e as trevas
não é apenas sobre o universo, é sobre a gente. Assim como Deus trouxe ordem ao caos naquela época, Ele também deseja trazer ordem para as nossas vidas, separando o que é de valor do que nos destrói e nos guiando na sua luz. Depois de criar o céu, a terra, a luz e as estrelas, Deus fez algo ainda mais extraordinário. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Adão e Eva não foram simplesmente parte da criação, eles foram o ponto alto dela. Pense nisso. Entre todas as maravilhas que Deus fez, nós, seres humanos, fomos criados para ser o reflexo dele. Já parou para pensar no que significa ser criado à imagem de Deus? Não é só sobre aparência ou habilidades, é muito mais profundo. Deus, o Criador de tudo, nos formou para refletir sua essência, sua natureza. Isso não é incrível? Às vezes, a gente esquece o valor que temos por sermos criados dessa maneira. Quando olho para essa verdade, fico admirado. Deus nos deu algo que Ele não deu a nenhum outro ser: sua própria imagem. Isso significa que fomos criados para um propósito maior. Não estamos aqui por acaso. A criação do homem e da mulher não foi um acidente, foi intencional. E como cristão, eu acredito que entender isso muda completamente a maneira como vemos nossa própria vida. Eu sempre me pergunto: se Deus nos criou à sua imagem, o que isso realmente significa para a forma como devemos viver? Para mim, isso significa que temos uma responsabilidade imensa. Fomos criados para ser seus representantes aqui na Terra, para cuidar da criação, para amar uns aos outros e, acima de tudo, para refletir o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Deus colocou o homem e a mulher no centro da criação e deu a eles a tarefa de cuidar de tudo o que Ele havia feito. Isso não era uma tarefa qualquer, era um chamado para governar, para cultivar, para fazer com que a criação prosperasse. E até hoje, temos esse mesmo chamado. Quando cuidamos do mundo ao nosso redor, quando demonstramos amor, justiça e bondade, estamos vivendo o propósito para o qual fomos criados. Você já pensou que o simples fato de existir é um reflexo do plano de Deus? Às vezes, nos sentimos tão pequenos, como se nossa vida não tivesse importância. Mas se fomos criados à imagem de Deus, isso significa que cada um de nós tem um papel único e essencial no plano dele. Nada é por acaso. Adão e Eva também tinham uma relação especial com Deus. Eles andavam com Ele no jardim, conversavam com Ele. Imagine isso por um momento: estar na presença direta de Deus, vivendo em plena comunhão com o Criador. Esse era o plano original de Deus para a humanidade, uma vida de harmonia com Ele e com a criação. Eu penso que esse relacionamento íntimo que Adão e Eva tinham com Deus é o que Ele deseja para cada um de nós. Mesmo depois da queda, Ele continua nos chamando para uma relação próxima, onde podemos falar com Ele, ouvir Sua voz e caminhar em Sua presença. E isso é o que faz a vida cristã tão especial para mim. Saber que mesmo em meio às dificuldades, Deus quer estar perto de nós. E você? Já parou para pensar no relacionamento que Deus deseja ter com você? Ele não quer ser apenas uma figura distante no céu. Ele nos criou para estar perto dele, para andar ao seu lado, assim como fez com Adão e Eva. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele estava criando uma relação, não só com o mundo ao redor, mas com Ele próprio. Ele deu a eles domínio sobre a terra, mas com isso veio também a responsabilidade de viver em sintonia com o Criador. E essa responsabilidade continua sendo nossa hoje. Nós somos chamados a viver como reflexo de Deus, trazendo luz e verdade ao mundo ao nosso redor. Às vezes, a vida nos faz esquecer quem realmente somos. As lutas, os desafios, as dúvidas, mas nunca se esqueça. Você foi criado à imagem de Deus. Ele te formou com um propósito e quer caminhar com você, assim como fez no jardim com Adão e Eva. Tudo parecia perfeito no jardim do Éden. Adão e Eva viviam em harmonia com Deus, cuidavam da criação, tinham tudo ao seu alcance. Mas então, algo mudou. A serpente entrou em cena, e com ela veio a primeira grande escolha da humanidade: seguir a vontade de Deus ou ceder à tentação.
E quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o que antes era perfeito se quebrou. O pecado entrou no mundo e com ele veio a separação. Você já parou para pensar no impacto desse momento? Às vezes, lemos a história da queda de forma rápida, quase como se fosse um conto antigo. Mas o que aconteceu ali foi muito mais do que comer um fruto proibido. Foi a escolha de desobedecer a Deus, de se afastar dele. E essa escolha reflete em nossas vidas até hoje. Para mim, a queda de Adão e Eva não é apenas um episódio histórico, é algo que eu vejo refletido no meu dia a dia. Como cristão, eu entendo que essa queda representa cada vez que escolhemos o pecado, ao invés de seguir a Deus. A dor de se afastar do Criador, de sentir o peso da separação, é algo que ainda vivemos. Mas ao mesmo tempo, também vejo nessa história um prenúncio da redenção que viria através de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, eles não apenas perderam o paraíso, mas também a intimidade com Deus. E eu sempre me pergunto, quantas vezes, em minha própria vida, escolho algo que me afasta dele? Talvez não seja uma serpente oferecendo um fruto, mas as tentações diárias, os pensamentos errados, as decisões impensadas. A queda deles é, de certa forma, a nossa queda também. Mas há algo profundo e poderoso na forma como Deus reage a essa queda. Ele não os abandona completamente. Deus poderia ter destruído tudo e começado de novo. Mas ele escolheu a misericórdia. Ele veste Adão e Eva, cobre sua vergonha, e mesmo ao expulsá-los do jardim, ele promete que um dia viria a redenção. Você consegue sentir isso? Mesmo no momento de maior dor, de maior distanciamento, Deus não nos abandona. A queda trouxe dor, trouxe morte, mas também trouxe a promessa de salvação. E essa promessa é o que sustenta nossa fé hoje. Eu vejo a queda como um momento em que a humanidade precisou, pela primeira vez, lidar com as consequências de suas escolhas. Mas também vejo ali a graça de Deus. Ele nos permite sentir o peso do erro, mas também nos dá a chance de recomeçar. Isso é algo que me conforta muito. Saber que mesmo quando eu falho, Deus ainda está pronto para me redimir. Quando lemos sobre a expulsão do Jardim do Éden, pode parecer uma sentença final, mas na verdade é o início do plano de redenção. A promessa de que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente é um sinal do que Cristo faria na cruz. Você já se sentiu distante de Deus? A queda de Adão e Eva nos lembra que o pecado causa essa distância, mas também nos mostra que Deus nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto para nos trazer de volta. Assim como Deus não abandonou Adão e Eva, Ele não nos abandona. A queda é dolorosa. Ela trouxe morte e dor ao mundo, mas a história não acaba ali. Deus imediatamente começa seu plano de redenção. A semente da mulher viria, e ela esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa é cumprida em Jesus Cristo. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus nos trouxe de volta. Essa é a beleza do Evangelho. Mesmo em nossa queda, há esperança. Mesmo na escuridão, há luz. E assim como Deus cobriu a vergonha de Adão e Eva, Ele também cobre a nossa vergonha com sua graça. Tudo o que precisamos fazer é aceitar essa redenção. E você? Está pronto para viver essa redenção? A queda de Adão e Eva nos lembra da nossa própria fraqueza, mas também aponta para o amor inabalável de Deus, que sempre nos chama de volta. Não importa o quão longe tenhamos caído, a graça dele é maior. A história da queda não é o fim, mas o começo de uma jornada de reconciliação, que culmina na cruz. Deus, desde o início, estava nos preparando para a redenção. E essa redenção está disponível para todos nós hoje. O mundo havia se corrompido de tal forma que Deus olhou para a terra e viu que a maldade do homem havia se multiplicado. A criação que ele tinha feito com tanto amor e perfeição
estava agora coberta pela violência e pecado. Foi então que Deus decidiu: vou trazer um dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas em meio a essa escuridão, havia um homem que encontrou graça aos olhos do Senhor: Noé. Você já parou para pensar como seria estar no lugar de Noé? Imagine, Deus te avisando que iria destruir toda a humanidade, mas te escolhendo para ser o único a ser salvo, junto com sua família. Como você reagiria? Muitas vezes, olhamos para essa história como algo distante, mas tente se colocar no lugar de Noé. Essa história sempre me chamou a atenção por um motivo. Ela mostra dois lados do caráter de Deus que muitas vezes tentamos separar: a justiça e a graça. Deus viu a maldade e decidiu que a justiça precisava ser feita, mas ao mesmo tempo, ele escolheu Noé para mostrar que a sua graça também estava presente. Para mim, essa é uma das grandes lições do dilúvio. Deus não ignora o pecado, mas ele sempre oferece uma saída, uma chance de recomeço. Agora, imagine a fé que Noé teve que ter. Ele passou anos construindo uma arca enquanto todo o resto da humanidade zombava dele. Você já passou por isso? Seguir o que Deus te mandou fazer, mesmo que todos à sua volta duvidem de você? É desafiador, mas a fé de Noé nos ensina algo valioso. Deus sempre honra aqueles que confiam nele. Noé passou anos trabalhando na arca, sem ver uma gota de chuva. E mesmo assim, ele não desistiu. Isso me faz pensar nas vezes em que Deus nos pede para fazer algo que não faz sentido aos olhos humanos, mas que, no tempo certo, revela o propósito dele. Muitas vezes, seguir a Deus significa confiar em suas promessas, mesmo quando não conseguimos enxergar os resultados de imediato. Eu imagino como Noé deve ter se sentido dentro da arca, vendo a chuva cair e sabendo que ele estava salvo por causa da graça de Deus. Isso me faz pensar: quantas vezes Deus nos protege das tempestades da vida, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando? O dilúvio foi uma demonstração clara da justiça de Deus, mas o que me chama a atenção é o que aconteceu depois. Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, ele colocou o arco-íris nos céus, uma lembrança constante de sua graça e fidelidade. O arco-íris, para mim, é mais do que apenas um fenômeno natural. Ele é o símbolo da promessa de Deus, de que mesmo em meio à destruição, há esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está nos dizendo: eu não vou desistir de você. Isso me dá tanto conforto, saber que a aliança dele permanece firme até hoje. Então, da próxima vez que você vir um arco-íris no céu, lembre-se, Deus ainda cumpre suas promessas. A justiça dele é real, mas a sua graça é maior. E assim como ele salvou Noé, ele também deseja salvar e restaurar a cada um de nós. O dilúvio foi um momento de purificação, mas também foi o início de uma nova história para a humanidade. E assim como Deus foi fiel com Noé, ele também é fiel conosco. O livro de Gênesis é mais do que uma coleção de histórias antigas. Ele é o alicerce da nossa fé, o ponto de partida para entender quem somos e qual o nosso propósito no plano de Deus. A criação do mundo, a queda da humanidade e o dilúvio são apenas algumas das lições profundas que Deus nos deixou para que possamos entender sua justiça, seu amor e sua graça. Agora que exploramos essas histórias, você consegue ver como o Gênesis fala diretamente à nossa vida hoje? Não é apenas uma narrativa de eventos passados, é uma revelação do plano de Deus para a humanidade. Desde o princípio, ele estava nos mostrando como se importa conosco e como, mesmo em meio ao caos e ao pecado, ele sempre oferece uma saída. Quando olho para o Gênesis, vejo um Deus que está profundamente envolvido em nossa história. Ele não nos criou e nos deixou à deriva. Pelo contrário, ele está presente em cada detalhe, mostrando que tudo tem um propósito. E como cristão, essa verdade me dá muita paz. Saber que o Deus que criou os céus e a terra também está no controle de minha vida hoje
me faz confiar nele de uma forma mais profunda. Eu percebo que, muitas vezes, podemos nos sentir perdidos ou desconectados, como se a nossa vida não fizesse sentido. Mas quando entendemos o Gênesis, vemos que desde o início, Deus já tinha um plano, um propósito para cada coisa. Se Ele tinha um propósito para o mundo, Ele com certeza tem um para nós também. Gênesis nos ensina que Deus é soberano, mas também nos mostra que Ele é um Deus pessoal. Desde o princípio, Ele nos criou à sua imagem, nos deu propósito e nos chamou para viver em comunhão com Ele. E mesmo quando caímos, quando escolhemos o pecado, Ele nunca nos abandona. A história de Adão e Eva nos lembra que, apesar da nossa desobediência, Deus tem um plano de redenção. E essa redenção se completa em Jesus Cristo. O Gênesis nos mostra o caráter de Deus em toda a sua plenitude. Um Deus de justiça, mas também um Deus de graça. Ele criou o mundo com perfeição, nos deu o livre-arbítrio, e mesmo quando falhamos, Ele não desistiu de nós. A história do Gênesis é a base sobre a qual toda a nossa fé é construída. É uma história que aponta para a redenção em Cristo, a maior promessa que já recebemos. E agora, depois de tudo que vimos, a pergunta que fica é: como você vai responder ao chamado de Deus? Ele sempre esteve presente, desde o princípio. Está pronto para deixar que Ele escreva o próximo capítulo da sua história? Assim, o Gênesis não é apenas sobre o começo do mundo, é sobre o começo de um relacionamento. Um relacionamento entre Deus e a humanidade, entre o Criador e cada um de nós. E essa história continua até hoje, em nossas vidas. Que possamos aprender com o Gênesis a confiar mais em Deus e a buscar viver o propósito que Ele tem para cada um de nós. Se você gosta de conteúdos bíblicos como este, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos para você e outras pessoas que precisam desta palavra.